Estou iniciando a gravação da nossa aula agora e nós vamos. São 8 horas em ponto. Vamos esperar mais uns 2 minutos para ver se entra mais alguém. Depois nós conversamos, então. Bom, Joilson, você está me ouvindo?
Joilson, está me ouvindo? Bem, pessoal, o que nós vamos fazer hoje, na verdade, é corrigir a prova. Só vamos fazer isso. E os exercícios da sessão 3.1, vocês deverão me entregar para a semana que vem, ou seja, até no domingo vocês devem me entregar isso daí. Na próxima segunda, aí nós vamos corrigir, voltar à nossa rotina. Nós vamos corrigir os exercícios da sessão 3.1 e comentar algo sobre a sessão 3.2, né? Hoje, ao final, também vou falar alguma coisinha sobre a sessão 3.2, 3.1, mas inicialmente nós vamos agora corrigir a nossa prova. Então, eu acredito que a ordem das questões que vocês receberem é a mesma em que eu coloquei as questões lá, mas as alternativas com certeza não são. Então, eu vou colocar aqui as questões para vocês verem. Então, eu vou ler a primeira questão, e daí a alternativa já está marcada ali, mas você já vem, né? Então, primeira questão. Sobre as máquinas de fluxo, de um modo geral, podemos afirmar o quê? Alternativa A. Máquinas de fluido motoras transformam a energia do fluido em energia mecânica. Essa é a alternativa certa, né? Vamos ver as outras. Máquinas de fluido geradoras convertem a energia mecânica do fluido em energia elétrica. Não, não é nada disso, né? As turbomáquinas, também chamadas de máquinas de deslocamento positivo, mantêm o fluido em um circuito fechado para o trabalho. Não, não são essas máquinas que fazem isso, não. As bombas centrífugas são classificadas como máquinas de fluxo motoras. Também não. Em uma bomba axial, o fluido entra no corpo radialmente e sai paralelamente ao eixo. Não, é o contrário, né? Tá, então na primeira questão, a alternativa certa seria essa. Como eu disse a vocês, eu não sei qual é a ordem das alternativas. Então, na verdade, vocês deveriam ter escolhido essa daqui, tá bom? Vamos para a segunda. A segunda é uma questão que requer que você faça contas, né? Mas nós fizemos uma questão bem parecida com essa numa das aulas passadas aí, né? Então vamos dar uma olhadinha. Segunda questão. Uma bomba centrífuga opera a 3.000 RPM e o motor que a aciona consome uma potência de 2 kW. As eficiências do motor e da bomba são, respectivamente, 77% e 90%. A pressão manométrica da entrada é de 100 kPa e na saída 500 kPa. As elevações da entrada e na saída são, respectivamente, 2 metros e 4 metros. As velocidades do escoamento na entrada e na saída são, respectivamente, 1,5 metros por segundo e 3 metros por segundo. Considere a massa específica da água como sendo 1.000 kg por metro cúbico. Com essas informações, os valores da altura e da vazão da bomba são... Bom, então nós temos que fazer conta, não adianta querer adivinhar ou coisa parecida, não é isso? Então, como eu já disse, nós fizemos questões parecidas com essa já, né? Então preparei aqui o cálculo da questão e nós vamos ver agora esse cálculo da questão, tá?
Então, pronto, acredito que vocês estejam vendo isso daí agora, né? Então, quando você for resolver um problema, minha sugestão é que, inicialmente, você seja bem organizado. Ser organizado é fundamental para isso, tá? Então, eu procuro ser organizado. Então, tá aqui, ó. Eu primeiro anotei todos os dados da questão, com a nomenclatura adequada também, né? Então, vejam lá, eu tenho aqui que ômega, que é a velocidade angular, né? 3.000 RPM, a potência elétrica 2.000 watts, rendimento do motor é 77%, rendimento da bomba 90%, pressão de entrada 100 kPa, pressão de saída 500 kPa, a altura na entrada 2 metros, na saída 4 metros, velocidade na entrada 1,5 metros por segundo, velocidade na saída 3 metros por segundo. Tá? E o ρ eu coloquei aqui só para nós nos lembrarmos, né? 1.000 quilogramas por metro cúbico. Bom, se nós formos pegarmos o nosso livro, todas as questões eu me baseei no nosso livro, gente. Se nós formos pegar o nosso livro e formos lá para a equação 1.21, a equação está representada aqui, né? H, que é a altura, é PS sobre ρ vezes G, mais Vs ao quadrado sobre 2G, mais Zs, menos a mesma equação na entrada, né? Então vai ficar menos PE sobre ρg, menos VE ao quadrado sobre 2G, menos ZE. Bom, se nós notarmos, nós temos todos esses dados aí, né? Então, calcular o H é só fazer uma conta. Então, eu substituí os valores aqui, como vocês podem ver, e está aqui o resultado final. Ó. O H, a altura produzida pela nossa bomba é 43,11 metros, né? Ou 43,1 se quiser arredondar para uma casa depois da vírgula. Continuando. A potência elétrica é 2.000 watts. Tá? E a potência mecânica é dada pela potência elétrica vezes o rendimento mecânico. Então, o que significa 2.000 vezes 0,77, o que vai dar 1.540 watts. Então, essa é a potência mecânica, né? A potência que está entrando na bomba. A potência hidráulica, o que que é? É a potência mecânica vezes a eficiência, o rendimento da bomba. Então, seria 1.540 vezes 0,9, o que vai dar 1.386 watts. Essa é a potência que está indo para a água, efetivamente, que a água está recebendo. Tá bom? Então, agora, se nós usarmos a equação 1.20, ela me diz o seguinte: a potência hidráulica é igual a ρ vezes G vezes H vezes Q. E o que falta para nós é o Q. E todo o resto nós já temos, né? Então, Q vai ser igual a pH sobre ρGH, que vai dar 1.386 sobre o ρ é 1.000, G é 9,81 e o H acabamos de calcular 43,11. Então vai dar 0,0033. O quê? Bom, o que eu achei aqui está em metros cúbicos por segundo. Para ser transformado em litros por segundo, eu multiplico por 1.000 esse valor. Então, eu vou ter 3,3 litros por segundo. Então, 43,11 metros, 3,3 litros por segundo. Vamos ver qual seria a alternativa aqui, então. Isso, é a alternativa A. Tá certo? Vamos para a terceira agora. São 3 alternativas, né? Vamos ver quais estão certas. Eu já deixei marcado aí para facilitar a vida de vocês, né? As bombas são analisadas
com uma série de equações que levam em conta sua vazão, altura de elevação, eficiência, potência e outros fatores. Sobre as relações entre esses fatores, considere as seguintes afirmações. Então, primeira, a altura de elevação é diretamente proporcional à soma das pressões na entrada e na saída do escoamento. Bom, se nós nos lembrarmos da equação que nós acabamos de usar, na verdade nós temos que a pressão da saída entra como positiva e a da entrada entra como negativa. Então está errada essa primeira afirmação aí. A segunda, a equação de Euler somente se aplica a bombas hidráulicas. Não, ela se aplica a máquinas de fluxo, de um modo geral, né? E a terceira afirmação diz: a altura de elevação é diretamente proporcional à diferença entre as pressões de saída e entrada no escoamento. Sim, se você pegar lá a nossa equação, aquela equação que nós escrevemos ali, ó, vamos voltar lá só para vocês verem. Essa equação aqui, ó, a equação 1.21 aqui, ó. Então você tem aqui a pressão na saída e a pressão na entrada. Então realmente ela varia de acordo com a diferença entre elas. Então isso está correto. Vamos voltar lá. Portanto, somente a afirmação 3 é correta. Lembrando, como eu disse no começo, né, eu não sei qual é a ordem das alternativas, porque o sistema, quando vai apresentar para você as questões, muda a ordem das alternativas, né? Quarta questão. Todas as bombas devem ter suas características conhecidas antes da sua aplicação em uma instalação. Claro, né? Para conhecer essas características, pode-se fazer os testes de desempenho ou empregar os gráficos fornecidos pelo fabricante da bomba. Em qualquer dos casos acima, é importante que os testes se realizem conforme determinam as normas, para que os resultados sejam confiáveis. Nesses testes são levantadas as curvas características da bomba. Sobre essas curvas, considere as seguintes afirmações. Tá? Então, primeira, a curva elevação contra vazão indica a elevação que a bomba pode atingir em função de sua vazão e tem sempre o aspecto de uma parábola virada para baixo, de boca para baixo. Não, a primeira parte está correta e essa parábola virada para baixo não existe, ela pode ser inclusive crescente, né? Então está errada essa afirmação. Segunda afirmação. A curva eficiência contra vazão indica a eficiência da bomba em função de sua vazão e tem sempre o aspecto de uma parábola virada para baixo, ou seja, de boca para baixo. Também não é verdade, embora isso seja verdade muitas vezes, mas não é sempre. Então, não, esse sempre aqui invalida essa alternativa. Terceira, a curva potência contra vazão indica a potência mecânica consumida pela bomba em função da sua vazão e sempre mostra uma curva crescente. Não, de forma nenhuma. Em várias curvas, em vários tipos de bomba, ela tem uma curva decrescente, né? A potência normalmente diminui com a vazão, em muitos casos, não é em todos, tá? Bom, então nós vimos que as três estão erradas. Então, a alternativa certa seria todas as afirmações são incorretas. Vamos dar uma olhadinha na questão 5. Essa questão, para alguns de vocês, ela não apresentou essa equação, né? Mas depois eu coloquei lá no grupo para vocês. Uma bomba centrífuga foi colocada no mercado por seu fabricante, que também mostrou que as curvas de elevação e eficiência são dadas pelas equações. Então, aqui, ó, a altura é igual a 40 menos 280 Q ao quadrado, onde Q é a vazão, né? E a eficiência eta é igual a 1.200 Q menos 4.100 Q ao quadrado, em que a elevação está em metros, a vazão em metros cúbicos por segundo e a eficiência em porcentagem. Com base nesses dados, pode-se afirmar que a elevação e a vazão no ponto de melhor desempenho são, respectivamente,
Bom, então nós vamos ter que fazer uma continha aqui agora, né? Uma não, várias contas aqui agora, né? Então veja, nós temos a equação que dá a altura, a elevação, né? E a equação que dá a eficiência. Aí diz o seguinte: a elevação e a vazão no ponto de melhor desempenho. Como é que nós achamos o ponto de melhor desempenho, gente? Alguém sabe? Ponto de melhor desempenho é o ponto onde nós temos a eficiência máxima, né? Então, a eficiência, essa equação aqui da eficiência. Professor, não tá dando aqui para Oi. eu falar porque tô no trabalho aqui, tá uma zoadinha. Bom, se alguém precisar falar comigo, eu estou, eu estou vendo também o nosso grupinho aqui, tá bom? Ok, ok. Que não dá para eu falar pelo áudio, não, que tá uma zoada aqui. Tô vendo. Bom, então olha só, nós vamos ter que usar isso. Então, no ponto de melhor eficiência, nós temos a máxima eficiência dessa curva. Como eu já conversei com vocês, né, para nós acharmos o máximo de uma função, o máximo de uma equação, assim como o mínimo também, né? O que que nós fazemos? Nós temos que derivar essa equação e encontrar o ponto onde a derivada é zero, porque no máximo a equação, a curva está subindo, vindo da esquerda, ela está subindo, e a partir daquele ponto ela começa a descer, né? Então, como a derivada é a inclinação da curva, no ponto de máximo, então nós temos o quê? Nós temos uma derivada igual a zero. No ponto de mínimo é a mesma coisa, ela vindo da esquerda, ela está descendo, né? Aí quando chega no ponto de mínimo, ela vira zero e a partir daí ela começa a subir. Então, como ela vira zero, então quer dizer que a derivada também é zero, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha na solução dessa equação aqui. Espero que vocês estejam vendo aí, né? Então, eu coloquei, reproduzir as equações aqui, né? Então, h igual a 40 menos 280 q ao quadrado, eta igual a 1.200q menos 4.100q ao quadrado. Então, olha aqui como eu escrevi. No ponto de melhor desempenho, nós vamos ter o eta igual ao eta máximo. Para nós termos o eta máximo, nós temos que derivar a curva. Então, d eta dq, fazendo a derivada, vai ser 1.200 menos 2 vezes 4.100 vezes q, né? Quer dizer, 8.200q. Então, nós temos aqui a equação que nos mostra a equação que nos mostra a derivada, né? Então, nós temos no ponto de melhor eficiência, 1.200 menos 8.200 QM, eu coloquei o M aqui de máxima, né? É igual a zero. Então, a equaçãozinha é bem simples, resolvendo isso aqui, nós vamos ter que o QM é igual a 0,146 metros cúbicos por segundo. E para achar a altura nesse ponto? Nada mais simples, é só jogar esse valor nessa equação aqui. Opa! Nessa equação aqui, eu coloquei no lugar errado, né? Jogar o valor do Q nessa equação aqui. Então fica 40 menos 280 QM ao quadrado, que é igual a 40 menos 280 vezes 0,146 ao quadrado. Fazendo a conta, você vai encontrar 34 metros. Então, 0,146 e 34. Se nós voltarmos lá para o nosso questionário, então tá aqui, ó. No meu caso aqui, a alternativa B, né? 34 metros e 0,146 metros cúbicos por segundo, tá bom? Se alguém tiver qualquer dúvida ou não conseguir entender, é só falar comigo. Vamos discutir isso aqui. É importante que vocês aprendam, tá? Vamos ver a sexta aqui, ó.
Como eu disse a vocês, eu acredito que a numeração das questões para vocês seja a mesma que eu tenho aqui, que foi foi a sequência em que eu coloquei as questões lá no questionário, né? Acredito que seja a mesma. Então vamos lá, sexta questão. Para analisarmos o comportamento de máquinas de fluxo, uma ferramenta disponível é a análise dimensional. Nesta análise são criadas combinações de parâmetros que estejam envolvidos no estudo feito, de forma que a combinação das unidades desses parâmetros resulte adimensional. Tá? Então você tem uma unidade que tem metro em cima, ela tem que ser compensada por uma outra unidade que tem metro embaixo. Tá? Com base nisso, considere as afirmações a seguir. Então nós temos, nesse tipo de questão, duas afirmações, né? Nós vamos primeiro ver se as duas são verdadeiras, falsas, uma é verdadeira, outra é falsa. E caso as duas sejam verdadeiras, se eu concluir que as duas são verdadeiras, eu tenho que ver se a segunda justifica a primeira, tá bom? Então vamos lá, primeiro vamos analisar se elas são verdadeiras ou falsas. Primeira, alterações no coeficiente de vazão, que é o φ, provocam alterações no coeficiente de potência, que é o π. Isso é verdade, gente? Bom, se você olhar a equação que define esses coeficientes, né? Vamos, deixa eu ver se eu abro aqui o livro, fica mais fácil para vocês entenderem. Só um minutinho. Aqui, se vocês olharem aqui, essa equação, quer dizer, aqui na verdade ele está combinando duas coisas, mas se nós olharmos vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. O φ é dado por Q sobre ômega d ao cubo. E o π é PM sobre ρ ômega ao cubo d à quinta. Então, se você alterar o φ, você vai alterar o π também, tá certo? Você muda o valor de um, você muda o valor do outro também. Então, a alteração de um, como eles têm vários coeficientes em comum, não dá para você afetar mudar só um dos fatores. Quando você muda um numa bomba, você muda outros também. Então, mudando qualquer fator aqui, você também acaba mudando algum fator aqui também. Então, você muda o π também. Então, voltando lá. Então, a primeira é correta. Deixa eu até marcar como vermelhinho aqui. A primeira é correta. Vamos ver a segunda. Quanto maior a vazão de uma bomba, maior a potência necessária para seu funcionamento. Bom, nós já vimos que isso não é verdade, né? Porque as curvas de potência em função da vazão não são assim, né? Então, tem algumas que são crescentes e outras que são decrescentes, se vocês se lembrarem, né? Então, a segunda afirmação está errada. Então, a primeira está certa, a segunda está errada. Portanto, não tem sentido verificar se uma é justificativa da outra, tá certo? Então, tá aqui, no meu caso aqui, a alternativa certa é a alternativa D de dado aqui, né? Para vocês poderia ser uma outra qualquer por causa da aleatoriedade que ele gera lá, que o sistema gera na hora de distribuir as alternativas, tá bom? Vamos ver agora a questão número 7. Então, número 7. Uma bomba centrífuga foi projetada para fornecer, no seu ponto de melhor eficiência, água a uma altura de elevação de 30 metros e vazão de 0,08 metros cúbicos por segundo, né? Só para vocês se acostumarem, isso significa 80 litros por segundo. Só multiplicar por 1000, né?
Essa bomba é acionada por um motor síncrono que opera a 3.300 RPM quando ligado na rede elétrica de 60 Hz. No entanto, esse equipamento foi exportado para um país onde a frequência da rede elétrica é de 50 Hz, fazendo com que seu motor funcione a 2.750 RPM. Sendo o diâmetro do rotor de 0,35 metros, na verdade aqui é quais, né? O certo aqui é quais. Deixa eu só consertar aqui. Serão os novos valores de altura e vazão devido ao aumento da rotação. Aumento não, na verdade aqui é diminuição, né? Variação. Deixa eu só escrever o certo aqui, a variação da rotação. Bom, então aqui também não dá para olhar e dizer a resposta é C, D, não dá para fazer isso. É preciso fazer contas, né? Então nós vamos ter que fazer algumas continhas. Então, eu também já preparei isso daqui, questão 7. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, essa questão, se você se lembrar, nós resolvemos uma questão bem parecida na aula onde foi dado esse assunto. Só que lá era o contrário, eu até fiz esse comentário com vocês, né? Ele colocava lá que tinha sido feita aquela bomba e que ela foi vendida para um país onde a rede trabalhava a 60 Hz. Né? Então, eu até comentei com vocês, deveria ter sido feito ao contrário, porque aqui no Brasil é 60 Hz, né? Então, eu resolvi fazer isso, eu inverti o problema para vocês, né? Então, olha aqui. Primeira coisa, para você ser organizado, né? Anote todos os dados. Então, ômega 1 é 3.300 RPM e ômega 2, 2.750. H1 é 30 metros, Q1 é 0,08 metros cúbicos por segundo. Bom, então se nós pegarmos a equação 220, como está indicado aqui, ó, a equação 220 está escrita aqui embaixo. Q2 sobre Q1 é igual a ômega 2 sobre ômega 1. Isolando Q2, nós vamos ter Q2 igual a ômega 2 sobre ômega 1 vezes Q1, tá? Que é igual a 2.750 sobre 3.300 vezes 0,08, o que vai dar 0,067 metros cúbicos por segundo. Depois, com a equação 221, ela diz o seguinte: H2 sobre H1 é igual a ômega 2 sobre ômega 1 elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter que o H2 é igual a ômega 2 sobre ômega 1 elevado ao quadrado vezes o H1. Então, jogando os valores que nós temos ali, ó, como vocês estão vendo, vai dar que o H2 é igual a 20,83 metros. Se nós voltarmos para a nossa questão, então no meu caso aqui a alternativa certa é a alternativa E. Como eu disse para vocês, eu não sei qual seria, não sei qual seria a alternativa. Tá bom? Se alguém tiver qualquer dúvida, é só perguntar, porque eu não inventei nada. As questões que eu fiz aqui foram as que eu peguei no livro, né? Vamos ver a oitava agora. Professor, Diga. o senhor poderia disponibilizar para a gente essas questões já resolvidas? Para a gente ter uma base, mais ou menos, de como fazer esses cálculos? Posso, eu coloco no grupo. Essas imagenzinhas JPG eu ponho no grupo para vocês, então. Poxa, obrigado. Isso Daqui a pouquinho eu faço isso. Tá bom? Tá bom. Depois da aula eu faço isso. Tá bom, obrigado. Vamos lá, então, oitava questão. Em uma estação elevatória de água, normalmente a vazão requerida é elevada, é alta, né, grande, e o trabalho é contínuo. Considerando isso, é recomendável não se trabalhar com apenas uma bomba, mas mais de uma trabalhando em associação. Se bem formulado, esse trabalho em associação permite que o conjunto continue funcionando caso uma das bombas tenha uma pane. Né? Isso é muito utilizado, gente. Você trabalhar com uma bomba só, hipótese alguma, tá? Assim, considere as seguintes asserções. Vamos lá.
Então, nós vamos ver, são duas afirmações, nós vamos ver se as duas são verdadeiras. Caso as duas sejam, aí nós vamos analisar se a segunda justifica a primeira, né? Então, olha lá, primeira alternativa. Se cada bomba tem capacidade para fornecer água à altura desejada, então deve-se associar as bombas em paralelo. Será que isso é verdade, gente? Olha só, você precisa, vamos ver, você levar a água a 50 metros e as duas permitem elevar a água a 60 metros, tá bom? Então, se você trabalhar só com uma, vai dar certo. Se você juntar as duas em série, elas vão tender a elevar a uma altura muito maior do que você precisa, ou seja, você vai ter que regular a rotação delas para diminuir a altura. E com isso você vai perder vazão também. Então, o mais certo nesse caso é colocar as duas em paralelo, né? Porque aí as duas fornecem a altura que você quer e você soma as vazões dela, tá? Então, a primeira afirmação está correta. Vamos lá. Segunda afirmação, bombas associadas em paralelo têm suas vazões somadas. Bom, eu acabei de dizer isso, né? Então, isso é verdade também. As bombas associadas em paralelo têm suas vazões somadas. Agora nós vamos ver o quê? Pelo fato de elas terem vazões somadas, você pode associá-las em paralelo aqui? Sim. Esse é o ponto que faz com que elas possam ser associadas em paralelo, tá? Então, as duas afirmações são corretas e a segunda é uma justificativa correta da primeira. Tá certo? Isso é bastante importante vocês entenderem, porque vocês vão, caso vocês venham trabalhar com bombas, né? Vocês vão trabalhar com associações de bombas o tempo todo, né? Aliás, depois nós vamos falar sobre o trabalho de vocês. Quero saber como é que ele está. Só um minutinho, gente. Depois vocês vão me falar como é que está o trabalho de vocês. Vamos à questão 9. Então, vem aqui, ó. As curvas características de elevação e eficiência de duas bombas centrífugas A e B são representadas pelas equações a seguir, tá? Então, tem aqui HA igual a 31 menos 0,006Q ao quadrado, eta A 3,7Q menos 0,0438Q ao quadrado. E na bomba B, HB 21,9 menos 0,005Q ao quadrado, e eta B igual a 4,5Q menos 0,072Q ao quadrado. A altura, o H, está em metros, a vazão Q está em litros por segundo, e a eficiência eta está em porcentagem, tá? Então, quando as bombas A e B são associadas em série e operam no ponto de melhor eficiência da bomba A altura de elevação e eficiência do conjunto são, respectivamente, iguais a... Então, tem uma série de alternativas aqui. Gente, olha, essa questão aqui, eu cometi um erro quando eu joguei a questão lá no sistema, que eu coloquei a equação errada. Tá? Então, as equações que eu originalmente tinha bolado não eram essas. As equações da bomba A estavam erradas, estavam diferentes dessa, né? Então, na verdade, essa questão não tinha alternativa correta. O que eu vou fazer com relação a essa questão é, questão 9 eu vou considerar como válida para todo mundo. Todo mundo vai ganhar o ponto dela, tá bom? Mas, de qualquer maneira, vamos resolvê-la para vocês verem como é que é, tá bom? Então, para vocês entenderem, né, não há alternativa correta nessa questão, tá? Então, o que está marcado aqui não é verdadeiro. Vamos lá para vocês verem, então, como é que é essa questão 9. Resolvida corretamente, né? Então, vamos lá aqui, ó. Bomba A. Eu tenho as equações dela aqui, que eu anoto direitinho. A bomba B eu também tenho aqui. Veja que se você está resolvendo a sua questão no próprio papel onde tem o texto, se você fosse o caso, numa prova escrita, provavelmente, você não precisaria escrever de novo as equações, aí não é necessário, né? Mas no nosso caso aqui, como você tem que resolver num papel e a questão está no computador na sua frente, então faça isso, né? Seja bem organizado. A única forma de você se dar bem é ser organizado. Então anote as equações. Então, o que eu quero? Eu quero associar as duas em série, tá?
E no ponto de melhor eficiência, o que vai acontecer? Bom, olha só. Vamos primeiro raciocinar o seguinte. Se eu estou associando as duas em série, isso quer dizer o seguinte: a vazão que passa pela bomba A vai passar pela bomba B, tá? Então, o Q que eu vou calcular é o mesmo para as duas bombas. Então, que fique bem claro isso. E a altura que eu vou obter vai ser a soma das duas alturas, da bomba A mais da bomba B. Então, se eu obtiver, por exemplo, a bomba A 10 metros, da bomba B 15, a altura final vai ser 30, né? Aliás, 10 mais 15, 25. Tá bom, gente? Então, vamos lá, olha. No ponto de melhor eficiência da bomba A, o que eu tenho? Então, eu tenho que a curva de eficiência atinge um máximo ali, né? Se ela atingir um máximo, quer dizer que a derivada da curva naquele ponto é igual a zero. Então, eu pus aqui, ó, d eta A, dq é igual a zero. Então, escrevendo a equação, eu tenho 3,7 menos 2 vezes 0,0438 QM, eu coloquei o M ali para indicar que é a máxima, é igual a zero. Então, fazendo essa continha simples, eu vou ter que o QM é igual a 42,24 litros por segundo, porque as unidades são litros por segundo, tá? Então, lembrando, se eu tenho essa vazão na bomba A, eu vou ter a mesma vazão na bomba B, porque elas estão em série, então a mesma vazão passa nas duas, tá bom? Então, ficou simples agora, é só pegar esse valor de vazão e jogar para as duas bombas. Então, vamos fazer 4 contas aqui, ó. Na bomba A, eu calculo o HA, a altura da bomba A, que dá 30,29 metros. O eta A, que é a eficiência da bomba A naquele ponto, que é a maior eficiência, vai dar 78,1%. A altura da bomba B vai ser naquele ponto, que é 12,9, fazendo as contas, né? Vai dar 12,98 metros. E a eficiência da bomba B naquele ponto, fazendo as contas, vai dar 61,6%. Pessoal, pergunta: esse 61,6% é a maior eficiência da bomba B? Quem pode me responder? Não, acredito que não, né? Isso, exatamente. Não é. É a maior eficiência, quer dizer, aquele ponto é o ponto de maior eficiência da bomba A. Então, nós podemos afirmar que esse 78,1 que está aqui, ó, é a maior eficiência da bomba A, com certeza. Agora, esse ponto aqui, ele está calculado para essa vazão que nós temos, 42,24. Então, não é o ponto de maior eficiência da bomba B. A maior eficiência talvez seja 65, 68, alguma coisa assim, nós não sabemos. Precisaria fazer as contas. Aliás, se eu quisesse saber qual é a maior eficiência da bomba B, como é que eu faria, gente? Vamos lá, pessoal, vamos acordar. Se eu quisesse saber o ponto de melhor eficiência da bomba B, como é que eu faria? Eu pegaria essa equação do eta B aqui, ó, derivaria essa equação, igualaria a zero, e aí encontraria a vazão para a qual a bomba B trabalha com a maior eficiência. E com esse valor na equação da vazão, eu encontraria a maior vazão. Tudo bem, gente? Entenderam? Mas isso não foi pedido. Isso para vocês praticarem é ótimo, mas não foi pedido nessa questão. Bom, com os 4 valores calculados aqui, né? HA, eta A, HB e eta B. Então, vamos ao que pede ao que pede a questão, né? O que pede a questão? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele pede a altura e a eficiência do conjunto, né? Total, na verdade. Então, vamos voltar lá. Então, a altura do total, se nós nos lembrarmos, eu até já falei isso com vocês agora, vocês já estudaram isso? Então, a altura é a soma das alturas de cada uma das bombas. Então, vai ser o 30,29 mais o 12,98. Opa, não era isso que eu queria, mas também, fica aqui. Ó.
Então, é o 30,29 mais o 12,98, que vai dar 43,27. E o eta total? O eta total é uma combinação das duas eficiências, né? E é dado por essa equação aqui, ó. Eta total é igual, no numerador, HA mais HB vezes eta A vezes eta B, e no denominador, HA vezes eta B mais HB vezes eta A. Então, fazendo essa conta com esses 4 valores que nós temos aqui, nós vamos obter que o eta total é 75,8%. E como eu disse a vocês, é muito bom nessa hora, quando você chegou a um valor de eficiência, você comparar esse valor com as eficiências individuais. Que ele tem que ser maior que o menor e menor que o maior, ou seja, ele tem que estar no meio entre os dois. Então, como nós temos 61,6 e 78,1, então está coerente. Se eu tivesse encontrado 79, 80 ou 59, 60, aí estaria errado, tá? Com certeza estaria errado. Como eu obtive 75,8, pelo menos ele está num ponto aceitável. Não quer dizer que esteja certo, mas quer dizer que está no ponto aceitável. Nesse caso aqui está certo, mas se você for olhar lá nas alternativas da questão, como eu disse a vocês, né? Ele não tem aqui essa altura e eficiência corretas aqui. Por quê? Porque quando eu fiz as contas e joguei lá, a equação da bomba A era diferente dessa daqui. E depois, só depois, quando eu fui preparar essa resolução para vocês, é que eu percebi que estava errado, tá? Então, como eu disse para vocês, eu vou considerar essa questão certa para todo mundo. Agora, alguém tem alguma dúvida sobre a forma de resolver essa questão? Hein, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Na verdade, essa questão aí eu não sabia nem fazer. Agora você já sabe, Ronaldo? Agora já deu para entender melhor. Por isso que eu pedi ao senhor para poder colocar essas imagens aí, porque aí eu já ia começar a me alinhar com a questão que o senhor já resolveu, entendeu? Isso, beleza, ótimo, é isso aí mesmo. Aliás, vocês vão notar que as questões que eu coloquei aqui, todas, inclusive as de cálculo, são iguais às questões que vocês viram ao longo do semestre aí, né? Então, eu só mudei alguma coisinha, nessas de cálculo eu mudei os números, né? Então, por exemplo, como eu disse, aquela a anterior que nós fizemos, foi igualzinha a uma que nós resolvemos, só que lá estava ao contrário, né? Ela foi feita num país de 50 Hz e foi exportada para um de 60 Hz. E eu fiz o contrário, mas não, a resolução é exatamente a mesma, tá bom? Uhum. Vamos ver a 10ª e última questão. Testes de desempenho em bombas são importantes porque mostram as curvas características das bombas e nos permitem determinar o ponto de operação desejado para elas. Sobre as curvas obtidas nesses ensaios, marque V para verdadeiro ou F para falso nas seguintes afirmações, tá? Então vem aqui, ó. Bombas de múltiplos estágios tendem a apresentar curvas altura contra vazão, em que pequenas variações de vazão provocam grandes variações de elevação, tá? Se você for olhar no texto que nós temos, no nosso livro texto, você vai ver que isso é verdade. O que está escrito aqui, ele afirma isso, inclusive, lá, tá certo? Quando você tem múltiplos estágios, pequenas variações de vazão provocam grandes variações na elevação. Isso é verdade. Segunda, as curvas em que uma altura de elevação podem existir vamos lá. As curvas em que a uma altura de elevação podem existir duas ou mais vazões são chamadas flat. Não, até pela própria tradução do flat não poderia ser, né? É porque o flat quer dizer plano, né? Então não é o caso. Curvas estáveis em que a altura de elevação aumenta continuamente com o aumento da vazão são chamadas de rising. Não são essas não, tá? São as steep, que são essas que está escrito ali. Bom, então nós temos a primeira verdadeira e as outras duas falsas. Então a alternativa, no meu caso aqui, seria a alternativa B, para vocês eu não sei como é que seria, tá bom? Então aqui nós encerramos a nossa resolução da nossa prova. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa sobre a prova, etc.? Fique à vontade.
Não, na verdade, eu não tenho. A dúvida era em relação a algumas questões aí que o senhor já resolveu, que eu estava aqui observando. Mas, Certo. isso colocando aí, eu já me situo melhor, né, de como Ótimo. fazer. Beleza. Mais alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Não? Bom, vamos então agora. Bom dia, professor. É Opa, Carlos. diga, Carlos, Tá tudo bem? ouvindo? Sim, estou ouvindo, pode falar. Não, eu tô acompanhando aqui porque eu não tava podendo falar. Em Ah, relação a essa questão de cálculo, o tempo foi curto para, tipo, destrechar e resolver essa questão. Eu só achei isso, entendeu? sei, tá certo. Mas, Mas, sabe, o que eu pensei, gente, foi o seguinte: em primeiro lugar, vocês estão com o livro na mão, né? Consulta livre, né? A prova é consulta livre. Segunda coisa, todas as questões que eu fiz aqui foram baseadas nas questões do livro. E vocês supostamente tinham todas as resoluções do que nós fizemos, inclusive as questões de cálculo, essas questões todas de cálculo de altura e tal, cálculo de eficiência, derivada. Eu fiz várias dessas questões ao longo do semestre aí, e vocês deveriam ter a solução delas na mão. Então, com tudo isso, se vocês tivessem estudado o suficiente, seria moleza resolver isso aqui. A primeira coisa é você descobrir, bom, quais são as equações que eu vou usar para resolver isso daqui. Ah, é aquela. Bom, vai no livro, abre e começa a fazer. Inclusive com os exemplos resolvidos, ficaria muito mais fácil, tá? Eu acho que o que aconteceu foi que vocês subestimaram a prova. Vocês acharam que ela ia ser do tipo das outras provas da Croton, das provas interativas, que é uma moleza resolver aquilo lá, né? Então, as minhas provas não são assim fáceis, gente. Para a sorte de vocês, essa é a única prova que eu vou aplicar para vocês, né? E as outras todas são da própria Croton. É verdade, acredite. Eu já calculei isso. Pois é, gente. Então, mas veja, por que que eu faço? Por que que eu dei uma prova assim com bastante cálculo? Porque eu quero que vocês aprendam. Vocês só vão aprender se estudarem. Não existe outra maneira, gente, tá? Não adianta você chegar lá na sua empresa onde você está trabalhando, seu chefe chega com um problema de uma bomba e você não sabe nem começar o problema. Você vai ser demitido, tá? Então, você tem que saber resolver os problemas, tá bom? Por isso é que eu forço aqui um pouquinho mais, e eu acho que vocês deveriam pensar nisso, que não é ruim isso. Mesmo que você tenha tirado uma nota ruim, uma nota baixa, leve isso para o lado positivo. Você teria que ter estudado mais. Então, para as próximas etapas, você tem que estudar mais, tá? Entendi. Falando de outras etapas, eu quero saber como é que está o trabalho de vocês. Vocês estão fazendo o trabalho? Na verdade, eu ainda estou procurando quem são as pessoas da disciplina aí, para eu poder ingressar em algum grupo, entendeu, professor? Porque eu não tenho ainda todo mundo, não sei quem são as pessoas ainda dessa disciplina. Porque eu já entrei eu já me matriculei na faculdade já no final de março, entendeu? Que eu estava com dificuldade de escala de trabalho para ver se eu continuaria esse semestre ou não. Então, não sei quem são as pessoas do grupo. Agora que eu estou conversando com o Carlos e com o Joilson aí para poder ver, né, quem são as pessoas, para poder ver se dá para entrar em algum grupo aí, entendeu? Certo. Olha, o tempo já passou, vocês já perderam aí 2 meses, né? E vocês têm só um mês para fazer o trabalho agora. Então, agora tem que ser a toque de caixa. Se vocês não começarem agora, vocês não vão conseguir fazer. Vão fazer uma droga de um trabalho e eu não dou nota de graça. Vocês já me conhecem de outros É, semestres. sei Se o como é. trabalho de vocês ficar ruim, a nota vai ser ruim também, tá bom? Eu não vou dar nota só para ajudar aluno, para ficar bonzinho, para que vocês deem nota boa para mim, não avaliar, não, de jeito nenhum. Eu quero que vocês aprendam. Então, comecem a fazer o trabalho logo. Eu já disse várias vezes e repito, eu estou à disposição de vocês. Se vocês quiserem discutir a respeito disso, põe uma mensagem lá no grupo dizendo, professor Ismael, nós queremos marcar uma reunião com o senhor para nós discutirmos o nosso trabalho. Vamos marcar uma reunião, pode ser aqui por esse programa da Microsoft, aqui o Teams, pode ser pelo Uhum. Skype, pode ser pelo Zoom,
né? Nós todos podemos conversar, nos vendo, conversando e tal, como se fosse uma aula. Tá? Entendi. Fiquem à vontade, mas não deixem para mais tarde. O tempo já está curto, vocês têm um mês para fazer isso. Nós estamos chegando na época da entrega, hein? Eu não vou adiar a entrega. Certo. Eu vou reunir com os meninos aqui para poder ver quem é Isso, que está sobrando aí, para a gente fazer isso, logo. isso mesmo. Veja aí direitinho como é que vai ser, porque você não pode bobear, não, tá? Você Certo. bobeou, dançou. Ó, você vê aqui, a Mirelle foi uma que perguntou se ia haver aula hoje e nem apareceu aqui na aula. Tá, então, existe, de um modo geral, um desinteresse dos alunos pelas aulas, como se isso aqui não valesse nada. Por quê? Vocês acham que é melhor estudar sozinho? Primeira pergunta. Segunda, vocês estão estudando sozinhos? Tá? Então, esse aqui é o ponto. Vocês estão abandonando a faculdade, mas as notas baixas vão fazer com que vocês tenham que fazer de novo essa disciplina. Vocês É, pagaram e vão pagar de novo. Então, pensem nisso, não vale a pena isso. Estudem, tá? Os professores estão à disposição do mesmo jeito que sempre estiveram, né? uhum. Bom, gente, vamos dar uma olhadinha rápida como eu disse no começo da aula, a sessão 3.1, eu não vou cobrar hoje, né? Eu deveria ter cobrado, como eu já disse, né? Mas eu não vou cobrar hoje porque eu quero que vocês me entreguem na semana que vem, É porque, tá? na verdade, essa semana a gente estava em semana de provas, entendeu? Então, até para a gente estava meio complicado até fazer portal, porque a gente estava estudando para as provas que estavam sendo realizadas essa semana aí. Exato. Então, por isso que eu resolvi deixar a sessão 3.1 para a semana que vem. Então vamos Sim. dar uma olhadinha aqui na sessão 3.1 para ver o assunto, para vocês me entregarem até a semana. Quem já entregou, ótimo. Não tem que se preocupar com mais nada, já ganhou tempo com isso. Muito bom. Quem não entregou, tem até domingo que vem para me entregar isso daqui, tá É, eu bom? vou fazer logo hoje aí. Isso, beleza. Se tiver dúvida, fala comigo no grupo, não tem problema, tá? Tudo bem. Então, olha só, eu até já comentei com vocês isso semana passada, né? Nós já falamos sobre isso, mas de qualquer forma, vamos de novo. Cavitação, seção 3.1, é o terror das bombas, tá? Bombas, turbinas e tal, né? O que é cavitação? É um fenômeno que causa perda de massa das hélices e tudo mais, né, dos rotores. Então, em navios, a cavitação é terrível, porque ela pega as hélices do navio e aos poucos ela vai removendo o material, né? Ela começa removendo uma partícula muito pequenininha, de um micrograma de tamanho, de massa, né? Mas aí vocês sabem como é que é, né? Começou um buraquinho bem pequeno, aí vai aumentando aquele buraco, né? E chega um ponto em que você tem uma perda de massa grande, e numa hélice, pensa num navio grande, por exemplo, né? Um navio comercial, pode ser até um navio de passageiros também, Hum. essa diminuição da massa da hélice faz com que para começar, haja um desbalanceamento nessa hélice, né? Então, você começa a ter muitas vibrações e tal. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, o navio fica mais desconfortável, com mais vibrações, né? E, segundo lugar, como aumentam as vibrações, todos os mancais daquela máquina vão ser afetados. A vida de todos eles vai ser afetada e vai ser diminuída. Cara, essa E fica. outros, isso. E outros equipamentos também vão acabar sendo afetados. Então, é a mesma coisa que o carro, né? Quando você está com a direção tremendo, quer dizer, você foi, subiu numa calçada a 50 km por hora, amassou a roda, né? Mas não foi suficiente para murchar o pneu. Então você continua andando, mas a partir daí você nota que a direção tá balançando, né? O que aconteceu? Você desbalanceou a roda, você tirou massa daquele diâmetro, botou mais para dentro, então desbalanceou a roda. Então, os mancais da roda vão ser afetados, os mancais da direção vão ser afetados, e vai ser uma tristeza aquilo lá. Ou seja, você tem que levar o seu carro para uma loja que faz esses balanceamentos, o cara vai desamassar a sua roda e daí vai refazer o balanceamento. Aí sim fica tudo certinho. Então, nos navios,
É a mesma coisa, só que aí, em vez de somente um desbalanceamento, né? O desbalanceamento que você tem é por causa de perda de matéria. Então, é isso que ele trata aqui, né? Então, ele mostra os motivos, né? Então, ele fala das diferenças de pressão, mostra os tipos de bombas e tal, mostra curvas, etc, né? E aí ele fala de de uma grandeza que é utilizada no estudo de bombas, que é o NPSH, né? Net Positive, aqui é Net Positive, já vamos ver aqui, ó, Suction Head, Net Positive Suction Head, tá aqui na tela, ó, vocês podem ver aqui, ó, tá? Então foi traduzido pelo autor como altura líquida de sucção positiva. Então o NPSH, na verdade, é dividido em dois tipos. Tem o disponível, né, que é esse que está aqui calculado, né? Então você calcula o NPSH disponível e aí você vai comparar esse valor com o outro que é chamado de requerido, né? Então o que que você tem que ter? Para que não haja cavitação, você tem que respeitar isso aqui, ó. O disponível tem que ser maior que o requerido. No máximo pode ser igual, né? Então ele mostra todos os dados aqui, etc. Mostra os cálculos. Tem um probleminha aqui, que é o sem medo de errar, né? O sem medo de errar normalmente é aquele problema que é apresentado no comecinho da sessão, né? Então ele resolve aqui, tá bem resolvidinho, bonitinho e tal. E depois ele faz a comparação. Então ele mostra duas curvas aqui, né? O NPSH, o requerido e o disponível. Então ele mostra o ponto ideal de trabalho, que é o cruzamento das duas, né? Aí dá um avançado na prática, que é a questão que vocês vão ter que entregar para mim, e as três questões lá que são do faça valer a pena, né? Na primeira nós temos 5 afirmações, vocês vão ver quais são certas e quais são erradas, e justificar as erradas. Na segunda nós temos 5 possibilidades, né? Também vocês vão dizer qual é a alternativa certa e por que estão erradas as outras. E na terceira, também são 5 alternativas, né? Você vai dizer qual está certa, né? E nessa aqui particularmente, como as alternativas são mutuamente exclusivas, então não é preciso justificar, né? Você dando qual é a certa e entendendo, que é o principal, né? Já Uhum. não tem problema nenhum. Então é importante que vocês estudem e entendam, e que façam as atividades do portal, gente. Resolvam tudo, acessem o sistema. É importante isso, gente, para o bem de vocês, tá? Isso não é para o bem de ninguém. É o que eu costumo dizer. Olha, se vocês forem reprovados nessa disciplina, a minha vida não vai mudar por causa disso. Eu vou ficar chateado, vou ficar triste, mas eu vou continuar a minha vida. Agora, para você, sua vida vai ser meio ruim, porque você vai ter que fazer de novo essa disciplina, tá? Atrasar, né? Exato, atrasa. Se você perder 2, 3 disciplinas, você é capaz de você perder um semestre na faculdade. E aí, um semestre a mais pagando e um semestre a menos ganhando como engenheiro, trabalhando como engenheiro. Então, pensem nisso, gente, tá bom? Uhum. E sobre o trabalho, voltando a falar do trabalho, né, que eu acho que é bastante importante. Então, Carlos, João, Joilson, como é que vocês estão com o trabalho, por favor? Falem para mim. Já foram embora? Eu tô conectado ainda. Não, professor, aqui tá. Não dá para eu falar, não. Eu falo com você pelo grupo. Tá, você tá fazendo. Pode responder pelo grupo, então. Tá fazendo Vocês estão fazendo o trabalho já? Já começaram a fazer? Já escolheram a bomba que vocês vão dimensionar? Joilson, estou tentando falar com ele desde o começo. Acho que ele ou dormiu ou foi embora, não sei. Não, ele, Bom dia, ele professor. Oi, bom dia, professor. A questão foi porque o meu PC estava sem áudio aqui, aí não estava ouvindo nada que o senhor estava falando. Aí eu tive que sair e recomeçar
conectar novamente. Só assim que voltou à normalidade. E o som tá bom. Então você pode usar sempre desse jeito que tá muito bom. Carlos. A princípio, eu e Carlos estava discutindo sobre o trabalho, sabe? Que bomba a gente ia fazer para apresentar o trabalho. Eu queria saber com o senhor, assim, em questão da bomba, será que a gente poderia fazer o trabalho com a bomba hidráulica? Bomba hidráulica? Claro. Sim. Tem que ser. Normal, né? Como porque eu disse, tem várias, porque assim, professor, tem várias opções de bomba, né? Aí, a princípio, eu queria tirar essa dúvida com o senhor, se poderia escolher qualquer uma, sabe? Qualquer uma das bombas. Aí eu escolhi essa bomba hidráulica. Então Sim. pode, né? Pode. Vocês têm que usar todas as equações que vocês estão vendo e tal, fazer todo o dimensionamento. Essa bomba, por exemplo, vocês já escolheram o trabalho que ela vai fazer? Para que você está selecionando essa bomba? Qual é o problema que vocês têm que resolver? Então, professor Carlos, aqui, a gente está discutindo justamente isso, porque o senhor deu a ideia de, por exemplo, alguém que morasse em prédio, só que eu não moro em prédio, nem já isso também. Não tem problema. O problema é que atualmente vocês estão confinados em casa, né? Assim como eu, provavelmente está todo mundo preso em casa. Não tem problema, simule uma situação, tá? Imagine um prédio de 20 andares, por exemplo, tá bom? Daí você estima a altura dele, estime a altura em que vai ficar a caixa d'água de cima e estime a altura em que vai ficar a caixa d'água de baixo. Pronto, você já tem a altura de bombeamento da água. Aí você tem aí, por exemplo, 20 andares, né? Você tira 5 de garagem, você tem 15 andares de moradores, 4 apartamentos por andar, dá 60 apartamentos, 60 casas seriam, né? Aí você pode entrar na internet e fazer uma pesquisa de consumo médio de água por residência. Aí vê quanto que é, 100 litros por dia, 50, não sei. Aí você estima. Em função disso, você vai estimar quanto você vai precisar de vazão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Entendi. Então, você tem a altura já estimada, que você já sabe qual é, e tem uma estimativa de vazão. Então, vocês vão bolar quantas bombas vocês vão fazer. Vocês vão provavelmente fazer bomba associada, né, em paralelo. Você não pode fazer uma só num prédio, senão se pifar aquela, o prédio entra em colapso, né? Então, vocês vão colocar 2 bombas em paralelo. Quais são essas bombas? Então, vocês vão dimensionar essas bombas, tá bom? É isso que eu quero que vocês façam. Mas usando todos os conceitos que vocês viram aqui, tudo, tá bom? Aí vocês vão dimensionar, depois de dimensionar tudo direitinho, vocês vão procurar no mercado, nos catálogos dos fabricantes, quais as bombas que servem para vocês. Vão escolher uma e daí vão ver o preço. Vão pesquisar preço na internet. Quanto custa a bomba X do fabricante tal? Aí você procura lá direitinho e tal, aí você vai saber quanto custaria a instalação, e pelo menos a parte de bomba, de um prédio como esse. Aliás, vocês podem inclusive fazer o seguinte: a quantidade de tubulação que vocês têm e vejam qual seria o preço para vocês comprarem. Tá? A tubulação, o diâmetro dela, quanto seria para vocês instalarem essa tubulação também. Já fica um trabalho bem mais complexo e bem mais completo também. Tudo bem, gente? Entenderam isso? Entendi. No caso, é como se fosse fazer um orçamento de todo o serviço, no caso, se fosse fazer a instalação de toda a instalação. Exatamente. Imagine o seguinte, olha, um sujeito, o síndico de um prédio, né, dono de um prédio, chegou para vocês e disse assim: eu estou precisando fazer um projeto de uma bomba para elevação de água aqui desse nosso prédio, que está sendo construído agora. Então, eu preciso que você faça o projeto para mim. É isso que você vai fazer. Por acaso, é algo que pode acontecer de verdade, gente. Isso pode acontecer. Viu, professor? Então, a princípio, o do prédio seria, né, para a gente fazer. Como é que é? Assim, em questão de apresentar, então, do prédio seria mais fácil a gente fazer o trabalho. Sim, eu acredito que sim. Tá? Vocês vão fazer todo o estudo direitinho, analisar, usar todos os assuntos que nós temos ao longo do semestre, tá? Inclusive o que ainda não foi visto.
né? Então, por exemplo, vocês vão estudar cavitação na bomba, ver qual é o limite da cavitação, ele não pode entrar em cavitação, tá? E todos os outros assuntos que nós vamos ver mais para frente também. Aí vocês vão fazer um estudo, por exemplo, seguinte, ó, quando a vazão requerida for menor e que, por exemplo, num fim de semana prolongado que o pessoal viaja, como é que nós vamos regular isso aí? Nós vamos diminuir a vazão. Vamos botar em qual rotação que nós vamos colocar? Isso é outro estudo que vocês têm que fazer também. Tá certo, Entendi. gente? Tá no texto salvadamente. Assim, eu queria saber quais os modelos de bomba assim, que é usado no prédio, que a princípio eu não sei. Eu também não sei. Então, eu quero que vocês procurem. Tá? Essa é a ideia. Vocês vão procurar. Pega um catálogo de fabricantes. Procurar. Procura os catálogos. Tem muita bomba sendo vendida no mercado aí. Não vão procurar bomba errada, hein? Bomba daquelas que explodem. Assim, quer dizer que assim, cada prédio teria um modelo de bomba, né, professor? Isso, na verdade, provavelmente são diferentes, né? Não é que cada prédio teria modelo diferente, eu acho que é de acordo à necessidade de cada prédio, entendeu? Isso, exatamente. É a necessidade de cada prédio, o quanto de água, né, vai precisar para sustentar cada casa, né? Então, Isso. é de acordo com isso que tem que escolher a bomba. Mas era mais ou menos isso que eu queria chegar, a esse ponto mesmo, né? Certo. Então, veja, se você vai fazer um dimensionamento de uma bomba para um prédio de, não andares, mas pavimentos, de 15 pavimentos, essa bomba certamente é diferente da bomba usada num prédio de 20 pavimentos. Isso, é isso mesmo que eu queria chegar. Isso. Então, Pode continuar. Então, você tem um prédio de 15 andares, por exemplo, mas hoje em dia, normalmente, os andares de baixo são garagens. Então, você tem 15 andares e mais 5 andares de garagens. Então, na verdade, você vai somar isso tudo, você tem 20 pavimentos. Então, é importante que você leve em conta isso. Bom, pessoal, entrou alguém agora no grupo que está com o nome de máquina de fluxo. Dona Máquina, quem é você? Eu vi aqui também, mas não sei quem é. É Flávio, é Flávio. É Flávio. Tá bom, Cada um com o seu nome, viu, Flávio? Bom, gente, tudo bem? Vocês entenderam isso direitinho? Alguém quer perguntar alguma coisa? Agora entendi, deu para ter mais entendimento. Professor, me tira a dúvida. Esse grupo aí, no caso, eu estou tentando ver se eu reúno aí com essa galera toda que está aí, né? Ouvindo a gente aí, Flávio, Joilson, João. Poderia ser 5 pessoas nesse grupo para fazer trabalho? Olha, eu gostaria que fossem 2 grupos aqui, né? Então seria cada grupo com 3 pessoas, provavelmente. Ficaria melhor, porque o trabalho não é tão grande assim. Se botar muita gente, cada um vai aprender muito pouco. Sim, eu pensei. Eu já tinha dito isso, tá? Então é importante que vocês usem o grupo lá, o nosso grupo, para vocês conversarem, tentar formar os grupos e tal. Agora, eu estou notando um grande desinteresse da parte de vocês, né? Então isso vai ser muito ruim. Eu não gostaria de dar 0 para o trabalho de vocês. Não, mas aí vamos iniciar. Ô, pessoal, a questão é porque a gente também tem outros trabalhos também, né, pessoal? Tem o TCC também, aí por isso que fica puxado muito pro nosso lado, sabe? Olha, até onde eu sei, vocês estão confinados em casa. Vocês não estão indo para balada, não estão indo para casa do tio, não estão indo para casa da namorada. Mas eu estou trabalhando. Tempo, vocês podem condensar para estudar. Entende? Então, vocês não têm essa desculpa de, olha, é muita coisa para fazer. Não, não existe isso. Tá bom? Eu ainda tenho, porque eu estou trabalhando bastante. Bom, quem está trabalhando é outra coisa, o Ronaldo está. Então, ainda tem essa desculpa. Também. De saúde, então a gente não pode parar, né? Aí eu trabalho muito mesmo. Certo. Eu estava pensando aqui, professor. Tá ouvindo? Sim, pode falar. Nas bombas usadas em torres eólicas, só que comparada às bombas usadas em prédios, em um condomínio de casas, ela é muito simples. Sim, sim. Porque ela, o bom dela é a altura, né? Que ela tem que refrigerar para um ambiente a 120 metros. Mas é muito simples.
Exatamente. Se você fosse entrar nessa, aí eu exigiria que você calculasse as hélices também. Aí você estaria lascado. Ângulo de hélice, formato da hélice. Tudo bem, gente? Porque na torre aqui são duas, então eu escolheria mais fácil, óbvio. Tá certo. É isso aí, gente. Ó, a semana que vem, 3.1, tá? Não deixem para a última hora. E vocês já sabem, né? Mandar segundo aquela nomenclatura. No e-mail, no assunto do e-mail, você põe o nome da matéria, então é máquinas de fluxo matutino. Coloca o matutino que me ajuda também, tá? Tudo bem. E o arquivo que vocês vão anexar com a resolução das questões, o nome do arquivo é o seu nome e mais a seção. Então, por exemplo, vai ser Joilson 3.1, João 3.1, Ronaldo 3.1, tá certo? Parece coisa da Bíblia, né? Mas é isso aí, tá bom, gente? Entendi. Tá bom, Bruno. Assim, professor, qualquer dúvida nós podemos tirar com o senhor no grupo, né? Com certeza, o tempo todo. Tá? Talvez eu não veja na hora, porque eu não olho toda hora o WhatsApp, mas meia hora, uma hora depois eu vou ver e daí eu respondo para vocês, não tem problema nenhum. Como eu já disse, se vocês quiserem marcar uma reunião, inclusive, nós podemos, não há problema, desde que seja marcado com antecedência. Ok. Vamos iniciar aí. Algum comentário mais, gente? Não, no caso aí, só são o quê? Nós quatro que estamos aqui com o senhor, mais Renilson e Mirelle, né? São Vocês estão em 5 aqui. Tem mais o Renilson, Mirelle. Deixa eu ver quem mais, peraí. O Flávio está aqui, né? O Flávio é o Máquinas de Fluxo. É isso mesmo. Então, só. Então, são dois grupos aqui. Tá bom? É isso. Aproveitem agora e já discutam quais são os grupos agora. Eu vou desligar o meu microfone, se alguém precisar falar comigo, eu falo, mas eu vou ficar aqui. Nesse caso, você é uma pessoa, né? Viu, professor? Alguém está falando comigo? Diga. Ronaldo. Nesse caso, aí vai sobrar um, porque se tem Flávio, Joilson, João, Carlos, Mirelle e Renilson. Além de mim. Um grupo com 4, outro grupo com 3. Tudo bem, então. O que devemos fazer para as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele. Quem é esse aí? Ele também, né? É para falar de religião, né, gente? Não... Se vocês olharem no nosso grupo, vocês vão ver que eu já coloquei as 4 questões lá, a pedido do Ronaldo, e eu estou encerrando a aula agora. Vocês querem ficar no grupo aqui para conversar um pouquinho mais ou não? Não, a gente vai se comunicando aqui pelo WhatsApp. Professor. A gente está aqui discutindo aqui no WhatsApp mesmo. Tá bom, então. Então, um abraço a vocês e até a semana que vem. Tchau, gente. Tá, obrigado, professor. Assim, professor, as aulas vai ser todos os dias, toda a semana, né? Continua como está, por enquanto. É porque eu falo assim, questão de ser matéria blended, né? Como o senhor tinha falado, que ia ser uma semana, assim, uma semana. Aí fica essa questão, sabe? Se é toda semana ou não.
Como está todo mundo preso em casa, é toda semana. Inclusive a faculdade exigiu isso, é uma decisão minha. Ah, Tá bom? então tá bom, valeu. É só isso. Semana que vem a gente se vê de novo. Tá certo, tchau.